Meus amigos, a situação já tá ficando chata, né? Já tá ficando chata. A gente vai falar novamente, mais uma vez, do que está acontecendo. A Leila Pereira fala sempre que eles não fazem reclamações, que eles não reclamam da CBF, da Conmebol, eles vão diretamente na Conmebol e na CBF para reclamar. E isso não procede, porque, mais uma vez, o auxiliar reclamou da arbitragem da CBF, reclamou do Daronco, o auxiliar do Abel. E, mais uma vez, o Abel fez reclamação. Agora, o Abel fez reclamação, o Abel de novo reclamando, agora que a Libertadores vai começar, já está jogando para a arbitragem da Libertadores. A gente já sabe o método qual é, já estão jogando a pressão, já jogam pressão sempre no Brasileirão, agora jogando a pressão também na Libertadores, tá? Olha só, então parou de reclamar, né, Abel? Parou, né, Leila? Em entrevista ao Premier, o Abel Ferreira revelou que a Leila Pereira não permitiu que a desculpa da derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores fosse atribuída à arbitragem. Quando ele faz isso, ele já está deixando claro que ele fala assim, tipo, ela não deixou eu reclamar, tá bom? Mas eu vou reclamar. E aí ele reclama. É método, gente. Ele de novo fala que ela não deixou para elogiar ela, dizer que ela é correta, mas ele vai lá e ele mesmo reclama. Ah, gente, vocês ainda acreditam que ela não quer que reclame? Ah, pelo amor de Deus, né? O tema aconteceu durante a conversa sobre a mudança de postura do treinador, que teria passado a evitar reclamações públicas sobre decisões dos árbitros e a concentrar o foco nos resultados dentro de campo. Mais uma falácia. E a mídia paulista faz isso, destaca isso como se fosse uma verdade. A gente tem que estar atento a isso. É método, tá? A única coisa que ela me disse foi: trabalha mais teus jogadores, temos que jogar mais e melhor, né? E isso que fizemos dentro do Palmeiras, causada. Ele fala assim, ó, vocês já perceberam várias vezes o que aconteceu na final da Libertadores. Eu falei para a presidente sobre aquilo que aconteceu, que poderia ter mudado o jogo, um lance que é escandaloso, a entrada do Pulgar. Teve entrada no jogador do Flamengo também, cara. Eles só mostram isso. E em momento algum, a presidente me deixou usar isso como argumento. Você falou várias vezes e está falando de novo. Já está usando como argumento de novo. Que coisa ridícula. Ano passado fomos 3 vezes vice-campeões e eu acho que eu não sou o melhor exemplo de quando perdemos, é verdade. Mas eu acho que os nossos líderes, nossa principal líder, que é a nossa presidente, nisso dá um banho em todos os dirigentes a nível mundial, não só no Brasil. Então você também é histérico, né? Para ela você é histérico. Você está reclamando de arbitragem de novo. Você usou algo para tentar elogiar ela e está reclamando da arbitragem, Abel. Vocês só reclamam de arbitragem, né? Não basta a coletiva ontem, né, do seu auxiliar. Ai, gente, isso é porque eles falam que eles não reclamam de arbitragem, né? A Rádio Craque Neto trazendo a informação que o Flamengo iria tentar contratar o Memphis Depay. E o nosso repórter, eu coloquei o Gabriel Orff, o nosso repórter, no hotel do Flamengo, no lobby do hotel, esperando o José Boto passar para a gente apurar essa história, para a gente confirmar se o Flamengo... A gente já tinha informação que o Flamengo não iria atrás do Memphis Depay, a gente trouxe ontem, mas a gente trouxe uma apuração agora, cara, no olho do furacão. A gente foi até o José Boto, lá no lobby do hotel, ele fez a pergunta, o José Boto respondeu. Vamos acompanhar aqui o que o José Boto falou e a gente já volta com a opinião dos torcedores do Mengão. José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, exclusivo aqui ao Paparazzo Rubro Negro. Boto, a gente teve a notícia aí que saiu na Rádio Craque Neto sobre um possível interesse do Flamengo no Memphis Depay, meia do Corinthians. Queria saber de você, se isso procede, o que você pode dizer sobre essa situação? Não, apesar de ser um grandíssimo jogador, é um jogador de top mundial, não é um jogador que nós tenhamos interesse neste momento. E já agora fazia-te uma pergunta: onde é que anda o paparazzo? Nunca mais vi, só andas tu aí.
O paparazzo tá lá em Orlando, mas daqui a pouquinho ele vem. Tá bem. Vá. Obrigado. Tá com o filhão lá que tá crescendo. Um abraço para ele. Vá. Valeu, Boto. Olha só, tá aqui, o moleque tá aqui, tá comigo aqui, cara. Né? Eu não mostro muito pra galera, mas tá aqui, tá sempre aqui. Né, filho? Tá sempre aqui. Olha só, galera, o Cabral Rubro-Negro, paparazzo sempre bem lembrado. Pô, ele lembrou de mim, muito bacana, fico feliz. Olha só, o Carlos Abrantes falando, Deus nos livre, prefiro o Yuri Alberto. Eu prefiro também, tá? E é mais barato, tá? O Gabriel Cítero pergunta sobre Luiz Henrique e Marcos Leonardo. Olha, agora já foi. Agora a gente já não vai incomodar mais ele ali no hotel, não, porque agora já foi, tá? Agora já fizemos a pergunta. Na próxima, quem sabe? Olha só, o Augusto César RI. O Memphis Depay é jogador demais. Quem fala Deus me livre não sabe nada de futebol, tá? Corinthians ganhou vários jogos por causa desse cara. Mas é caríssimo, irmão. 7 milhões. O Flamengo já falou que não vai atrás. O Alexandre Sampa Flá falando cheio de moral, hein, paparazzo? Não, meu repórter, rapaz. Meu repórter foi lá, né, no lobby, tentou falar com o cara e o cara falou, tá? Pessoal falando Deus é mais aí, ó, tá vendo? O pessoal reclamando de quem falou Deus é mais. O filho crescendo, paparazzo, valeu, TV Bodo. Tranquilinho. Memphis tem a cara do Flamengo, mas o valor que ele ganha no Corinthians eu não pagaria no Flamengo. Eu também não pagaria, tá? O B. Santos, que moral, paparazzo? Moral do meu repórter lá, ele que foi lá falar, né? Isso deve ser porque ele falou, cadê você? A galera tá aqui, RH Almeida. Cadê tu, paparazzo? Tô fora do Brasil, mas tá tranquilo, né? Tô presente com meus repórteres e com um trabalho, né, espetacular que a gente faz aí sempre cobrindo o Flamengo, né, bem de pertinho com meus repórteres sempre viajando. Paparazzo com moral, valeu Michael Mengão 97, o Lucas GB02. Boto não tá nem doido, ou seja, que ele não vai atrás, né? Aí muita gente, o Robson Vini nem de graça, o Salles nem de graça. Papa tem que voltar, abandonou, hein? Abandonei nada, cara. Aqui, vou abandonar. Como é que eu vou abandonar? Olha isso aqui, pô. Estamos aqui, ó, cuidando do neném, pra esposa dar aquela relaxada de manhã. Olha só. Joga nada. Pessoal falando, joga nada. Não, e aí joga, meu irmão. Desculpa, mas joga. Mas é caro, viu? De graça tá caro. Não tá caro não, mas é porque realmente ele é muito caro. Aí vem um cara e fala que eu tô tentando arrumar Ibope. Foi a Rádio Craque Neto que trouxe. A gente tá trazendo a realidade. A gente falou com o Boto e ele descartou, tá? O Cacho 5.0 falando assim, vindo do Neto, desconfie. Parem com frescura, esse cara é jogador de time pequeno. Olha só, eu também acho que é muito caro pro Flamengo. Não é jogador de time pequeno, mas é muito caro pro Flamengo, tá? O milionário Milônio Ribeiro. Memphis só serve pro Corinthians. Aí muita gente dando graças a Deus que o Boto, né, galera elogiando aí que ele não vai no Memphis, tá? A galera parabenizando a gente, paparazzo é top. Tamo junto, irmão. Aqui é trabalho sempre, né, trazendo aí as melhores informações. Muita gente falando que tá com moral. Não é moral, é trabalho, irmão. É trabalho, né? Muita gente falando também, graças a Deus, obrigado, Boto. Não, nem de graça. Então a galera agradecendo aí. Melhor o Marcos Leonardo, tá? Tá amarrado. Muita gente falando aí que é melhor ir no Marcos Leonardo, né? No Caio Jorge mesmo. Marcos Leonardo eu acho que é mais fácil, hein? O Leonardo Jardim acha ele um nome interessante. O Felipe não tinha muito... Não é que o Felipe tinha vetado, mas não era o nome que o Felipe queria, né? Não era veto, mas era um nome que ele não era o nome que ele estava priorizando. Ainda mais agora, né? Que o Flamengo... cara, o Leonardo Jardim gosta do nome do Marcos Leonardo. E para a gente falar aqui, eu estava falando sobre a questão do Gonzalo Plata, né, que ele não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians, não viajou, e não foi por lesão, foi por decisão da comissão técnica. É importante a gente falar aqui o seguinte, que o Gonzalo Plata perdeu espaço com a comissão técnica atual, e o que me passaram, gente de dentro da diretoria, é que jogador que não tiver, aí não falaram necessariamente do Plata, tá? Falaram num geral. Jogador que não tiver comprometimento, né, que um atleta de alto rendimento tem que ter, não terá espaço. Isso vale para o Carrascal, vale para qualquer outro jogador que, porventura, pense que pode seguir os caminhos de quem já está sendo afastado, né? Afastado entre aspas.
O fato de não ser relacionado mostra que o jogador, se um jogador é jovem, um atleta de alto rendimento, ele começa a não ser relacionado, é porque alguma coisa tem. Se é decisão da comissão técnica, alguma coisa tem. Se ele não tem lesão, alguma coisa tem. E que ele era um jogador que não estava na lista dos não negociados. Tá? Os não negociáveis ele não estava. Ele podia ser um jogador que o Flamengo iria exigir que fosse pago um valor alto por ele, mas não estava na lista dos inegociáveis. Tá? Luiz Araújo estava, vários jogadores aí eu falei para vocês que estavam e o Plata não estava. Ele estava na lista dos negociáveis, na verdade. Jogadores que não é que o Flamengo queria vender, mas que se chegasse uma boa proposta, o Flamengo venderia. Agora, mais do que nunca, né, se chegar uma boa proposta, o Flamengo negocia o Gonzalo Plata, tá certo? Tô vendo o pessoal aí falando aí, pô, pro Cruzeiro mandar o Caio Jorge, a gente manda o Gonzalo Plata e mais uma diferençazinha. Tô dentro, hein? Tô dentro. Se o Cruzeiro quiser, o Caio Jorge já não foi relacionado aí, né, pro jogo, né? Quem sabe, já aproveita, um de um lado, um do outro, já aproveita e troca o Caio Jorge pelo Gonzalo Plata. O bom pro Cruzeiro é o seguinte, o Gonzalo Plata é carrasco do Atlético Mineiro, já chega ali sendo o autor do Galo de Plata, é o cara que carimbou o primeiro título da Arena Galo Cego, o primeiro time a ser campeão na Arena Galo Cego foi o Flamengo com o gol do Gonzalo Plata. Tá aí, ó, no Cruzeiro já chega dando certo, né? O cara que já é carrasco do Atlético Mineiro. Bem, vamos lá, trazer aqui para vocês agora também. O que foi, filho? O que foi? A gente tá aqui numa boa, cara. Estamos aqui numa boa. Ó, trazer aqui agora a declaração do auxiliar do Abel após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Chega a ser absurdo. Os caras, é método isso. Eu já falei para vocês. Eu já falei que é método, né? Eles fazem sempre isso, tá? E a Leila chamou de os homens de histérico. Disse que os homens são histéricos, que estão sempre por aí berrando, reclamando de arbitragem. E ela falando que ela não reclama de arbitragem. Não reclama por quê? Porque o auxiliar do teu time reclama, porque o Abel reclama, porque os teus jogadores do Sub-20 reclamam, porque os seus jogadores do profissional reclamam, tá? E mais uma vez, o histérico do seu auxiliar do Abel, reclamou da arbitragem. E mais uma vez falou dos brasileiros. Eles estão sempre falando dos brasileiros, estão sempre criticando, né, ou o futebol brasileiro, ou os próprios brasileiros, o comportamento dos brasileiros. Sempre a mesma coisa. Vamos escutar aqui, ó, o cartão para compensar o cartão do Enzo Dias. O Andrés levou aquele cartão para compensar o cartão do Enzo Dias, faz parte, já sabemos como é que são as regras aqui. Olha aí. Já que deu um amarelo ao São Paulo. Que o Andrés recebeu um cartão para compensar o cartão do Enzo Dias. O choro por causa de um cartão amarelo na coletiva. Vou ter que dar um amarelo ao Palmeiras. Se deu um cartão ao São Paulo, vai ter que dar um cartão amarelo ao Palmeiras, ou seja, a gente já sabe como é que funciona aqui no Brasil. Isso condiciona, foi claro essa compensação. Já estamos aqui há 5 anos e meio para saber como é que são as regras do jogo. Também não sei. Já estamos aqui há 5 anos e meio no Brasil, já sabemos como é que é a regra do jogo. Olha aí, sempre acusando, sempre falando. E isso porque a Leila fala que eles só reclamam na esfera correta, vão direto na CBF reclamar. Mentira, Leila! Vocês reclamam nas coletivas. Só o intervalo houve alguma indicação para equilibrar o jogo. De repente deixou de marcar faltas, também não entendemos o porquê. Olha aí, reclamando que deixou de marcar faltas a favor do Palmeiras. É método, é para o Palmeiras continuar sendo beneficiado. E eles reclamam publicamente da CBF e da arbitragem sim. E a Leila diz que não, tá? O histérico é quem ela tenta atacar os outros, mas o histérico é o próprio treinador, o próprio auxiliar dela, os jogadores dela. Mas sentimos, estamos lá dentro. E é isso que às vezes nos tira um pouquinho do sério, porque o jogo estava tão calmo nesse aspecto no primeiro tempo e de repente no segundo tempo o Arias vai em transição, é empurrado, nada, joga, a seguir há um toquezinho, falta, depois mais uma falta, depois empurra mais um pouquinho, depois não dá, depois dá mais um amarelo, e parece que começa a inclinar um pouquinho. Falta é saber, que isso nós não vamos conseguir saber se são indicações ou se faz parte mesmo do controlo do jogo, mas uma coisa é certa aqui, a lei da compensação funciona muito bem. E nós já sabemos quando o adversário leva um amarelo, a seguir vamos nós levar um para compensar. O futebol brasileiro é assim, não é só o Daronco, são todos os árbitros que gerem. O futebol brasileiro é assim, não é só o Daronco, ele fala do Brasil de novo, sempre atacando o Brasil, e reclamando da CBF. Quem é o futebol brasileiro? Quem é que cuida? É a CBF. E ela diz que não, que só reclama direto na CBF. Mentira, Leila! É método. O jogo dessa forma, pronto, e estamos cá nós para nos adaptarmos.
Temos cá nós que nos adaptarmos ao Brasil. Pois é, né? Que loucura. Mais uma vez vocês reclamando. Quem são os histéricos, Leila? São os seus próprios profissionais. Sejam os jogadores, sejam o sub-20, que reclamou pra caramba também no campo, né, na eliminação, que não sabem perder, sejam, né, o seu treinador e até mesmo o Anderson Barros, né, o seu diretor. Você pede a eles que façam alguma coisa? Eu queria saber isso. É você que manda eles reclamarem? E aí você vai nas entrevistas e finge que não é dessa forma que você age, que você vai só reclamar direto na CBF? Que vergonha. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Hoje, 3-1 Mengão, se Deus quiser.